Muito bem, eu vou abrir para perguntas. Peço, Cláudia, Giorgio, perguntas, enfim, concisas, as pessoas se identifiquem. Nós vamos colher algumas perguntas e voltar à mesa para as considerações dos palestrantes. Muito obrigada. Então, Cláudia Gintersdorfer, encarregada de negócios da União Europeia aqui no Brasil. Eu agradeço as duas apresentações, duas muito interessantes. Eu apenas, realmente, mais que uma pergunta, queria fazer um comentário sobre a apresentação do embaixador Barbosa, dizendo que, enquanto ao comércio, ao investimento, União Europeia e América Latina, as cifras que eu tenho são um pouco diferentes. Certo que, relativamente à União Europeia, a importância do comércio perdeu um pouco relativamente ao peso da China, mas, digamos, vou dar as últimas cifras que eu tenho. Isso que o comércio entre as duas regiões aumentou desde 2008 até 2018, passando agora de 185,5 bilhões de euros em 2008 a 2025,4 bilhões em 2018. A União Europeia é ainda o maior investidor nesta região. O estoque de investimento que temos aqui na América Latina e o Caribe é maior que o nosso estoque na China, na Índia e na Rússia combinados. Então, se você tiver interesse, eu posso compartilhar cifras que nós temos, mas é muito maior do que das cifras que você tinha. Eu falei de porcentagem. Qual é a porcentagem? Qual é a porcentagem do comércio da América Latina com a Europa? O dado que eu tenho é 2%. Aumentou os valores, mas a porcentagem, o número que eu consegui obter era 2%. Aumentou? Tem aumentado? Eu não. Sim, para o que, segundo a minha informação, a União Europeia é o terceiro parceiro comercial da América Latina. Ok? Mas eu posso passar as cifras que nós temos. Muito obrigada. Só queria clarificar, também agradecer de mencionar o Grupo Internacional de Contato para a Venezuela, que efetivamente para nós é uma prioridade. A nossa alta representante Mogherini realmente tem seguido muito de perto o assunto da Venezuela. E sobre o acordo União Europeia-Mercosul, concordo plenamente que seria muito importante para a Europa, mas também para a América Latina e o Brasil. Obrigada. Obrigado. Giorgio. Giorgio Roman, da Universidade Federal do ABC. Acho que essa discussão aqui é porque, para a América Latina, a União Europeia é muito mais importante que a América Latina para a União Europeia. Esse é o ponto. 2% se refere à importância da América Latina para a União Europeia, que é muito pequeno. Quer dizer, só para deixar claro, nós estamos falando que o comércio, dentro do comércio total da União Europeia, a América Latina só tem 2%. Claro. Mas para a América Latina, como foi dito, para o Brasil, para a América Latina em geral, evidentemente que é uma importância enorme do comércio. Lo que ocurre, yo no estoy al tanto de las cifras, pero me parece que ese 2% no tiene en cuenta el comercio intraeuropeo. Es decir, porque si descontamos el comercio intraeuropeo, América Latina no es el 2% del total del comercio exterior europeo. Es más. Es decir, un solo dato. Mas, de qualquer forma, muito menor a importância. Un solo dato. La suma del comercio exterior de España con Portugal es mayor que la suma del comercio exterior de España con toda América Latina. Ahora, esto es una comparación tramposa. Primero, porque son países fronterizos, y segundo, porque el comercio intraeuropeo dentro del comercio exterior de los países de Europa ocupa un porcentaje mayoritario. El comercio intrarregional en Europa es muy importante, en América Latina es inferior al 16%. Muito bem, nós assumimos aqui o compromisso, como essa questão foi levantada. Jorge, nós vamos esclarecer essa questão aqui quando publicarmos o texto a respeito desse
Não, mas publicaremos com uma só nota foi técnica. reforçado. Giorgio, vai. Só foi reforçada a questão. Bom, primeiro sobre a questão da Venezuela, de fato, é que a cúpula de Lima, ele, ao assumir posições, os Estados Unidos não está ajudando a criar uma situação de negociação. Agora, a União Europeia, na verdade, também, eu fiquei até um pouco surpreso com sua avaliação, queria entender um pouco melhor, porque a União Europeia seguiu também essa posição dos Estados Unidos ao reconhecer muito rápido, de forma bastante, enfim, meu ponto de vista irresponsável, o reconhecimento do Guaidó, isso colocando aí também, aumentando as tensões nessa ideia do triunfalismo que amanhã vai cair. Não vai cair. E isso cria mais margens para maior tensões e com os outros, enfim, foi falado aqui, China e Rússia se metendo também. Então, acho que a União Europeia perdeu essa oportunidade, do meu ponto de vista, ao imediatamente seguir os Estados Unidos com esse reconhecimento. Segunda coisa, já foi falado, eu acho que tem que enfatizar que, de fato, que o estoque de investimentos da União Europeia no Brasil, na América Latina, é gigantesco. É o maior investidor. E não é que desde o início do século passado foi tudo assim baixando. Porque se você pega a onda de privatização da década de 90, quem entrou foram as empresas europeias. Quando a gente fala hoje, a China está comprando o setor elétrico. Não, a China está disputando com os europeus. Quem comprou aqui a Eletropaulo, aí não. Inclusive, onde tem capital do Estado italiano. Então, acho que essa questão estoque de investimentos, fluxo de investimentos, e continua sendo uma conexão importantíssima. E, por último, acho que o problema central para mim é que dentro da União Europeia tem países que estão muito próximos, que têm muitos interesses, querem trabalhar, e tem outros que estão muito longe da América Latina. E quando a União Europeia se expandiu, incorporou os países da Europa Oriental, esse problema aumentou ainda mais. O acordo União Europeia-Mercosul não sai por causa das divergências. Tem muitos países que dizem que podemos assinar. Outros dizem, não, meu setor agrícola, a França é o principal obstáculo. Então, essa divergência interna, dentro da União Europeia, tem interesses muito diferenciados sobre a América Latina. Isso complica muito. O acordo União Europeia-Mercosul não vejo como vai ser, a não ser que a América Latina simplesmente entrega a manufatura em troca de nenhum ganho por agricultura. Aí vai sair. Obrigado. Ali. Eu queria uma colocação para o embaixador. Se identifica, por favor. Bom, meu nome é Ercan, eu sou empresário, ou tento ser empresário no Brasil. Falando em futuro, embaixador, o que eu me questiono e queria saber sua opinião, sem área de inovação e tecnologia, será que a distância para o futuro não vai aumentar? Será que nós não estamos numa corrida de Fórmula 1, América Latina correndo com Fusquinha contra os veículos, os automóveis que são de Fórmula 1 correndo? Vide o exemplo de Israel, que investiu em tecnologia, inovação, e você vê o que está acontecendo. Então, eu temo que a distância cada vez mais vai aumentar. Muito obrigado. Posso responder? Acho que então temos... posso abusar da prerrogativa, fazer uma breve intervenção aqui como, digamos, como produto dessa história entrelaçada. Eu existo por causa desse entrelaçamento entre a América Latina e quase todos aqui. Então, digamos, tem o estoque de capitais, que ainda é muito importante, o comércio é importante, essas relações que se criaram na própria composição da população latino-americana, e acho que é um conjunto de crenças e valores que se sedimentaram ao longo dessa relação histórica. E que são crenças e valores que demarcam uma certa visão do mundo que está em disputa hoje. E não acho
acho que seja de menor importância que exista esta afinidade, digamos, cultural e política entre América Latina e Europa, no momento em que nós estamos assistindo a um confronto cada vez maior entre visões de gestão unilateralista do mundo, multilateralista do mundo, em que o componente de força entre o componente de persuasão, entre ênfase em direitos humanos e menor ênfase em direitos humanos, meio ambiente, idem, democracia. Isso se expressa na forma de resolução de conflitos, não apenas no plano comercial, mas também político, como você vê no caso da Venezuela. Então, eu acho que a base é sólida mais do que suficiente para que haja, independentemente de haver acordo entre a União Europeia, para haver maior coordenação de posições políticas na gestão de temas globais. Então, de fato, há uma mudança estrutural no mundo, tem que ser visto num panorama mais amplo, em que a América Latina, obviamente, perdeu o espaço no mundo da globalização. A Europa não é a principal vencedora nesse processo, but we are still in the game. E nós temos coisas a defender, e acho que podemos defender melhor em conjunto do que sem coordenação política entre os países. Isso dito, eu devolvo a palavra aqui à mesa. Vamos deixar o Carlos para encerrar. O Rubens responde e depois o Carlos encerra. Eu notei 4 pontos aqui nos comentários que foram feitos aqui. Primeiro, em relação à Venezuela, quando eu me referi da diferença de posição, é que a União Europeia está engajada, junto com o México e com o Uruguai, na possibilidade de uma negociação política com o Maduro. Não é com o Guaidó, é com o governo atual. Então, aí é uma diferença fundamental que eu procurei assinalar aí. Segundo, eu não quis minimizar a importância do investimento e do comércio entre a União Europeia e o Brasil. Talvez eu não tenha sido muito claro. O que eu falei desde o começo é que eu vejo isso dentro de uma perspectiva de declínio da posição europeia. É isso que eu quis dizer. Quer dizer, claro que tem investimento enorme, eu não ignoro isso. Agora, se a gente pegar os últimos anos, há um declínio da participação europeia, é isso que eu quis dizer. O terceiro comentário sobre inovação, eu acho que aqui está uma grande janela de oportunidade de cooperação entre a União Europeia e no caso aqui, o Brasil. Porque o Brasil e a América Latina em geral ficaram para trás nessa época da era do conhecimento. Quer dizer, nós estamos atrasados. Há estudos aí da Fiesp, da CNI, que mostram que na parte industrial, por exemplo, só aqui no Brasil, só 2% das indústrias estão no nível de 4.0. E, segundo outros estudos que eu li aí, em pesquisa junto ao empresariado, 30% não sabe nem o que é o 4.0. Então, eu acho que a questão da inovação e tecnologia, no caso do Brasil, que tem o maior parque industrial aqui da região, isso é fundamental, e nós ficamos atrasados nisso. Quer dizer, o grande problema que o Brasil enfrenta hoje é a questão da competitividade, a perda da competitividade. E a perda da competitividade passa por tudo que nós sabemos do custo do Brasil, ineficiência, burocracia e tal, e pelo atraso na ciência, na inovação e na tecnologia. E, por último, esse ponto que o Sérgio mencionou, foi o que eu mencionei, eu estou totalmente de acordo. Quer dizer, eu separei a questão institucional da relação das instituições culturais, instituições acadêmicas que estão muito próximas e continuam, e os valores na maior parte, porque agora a Europa também está com alguns valores difíceis lá, né? Como em todo lugar. Mas, em geral, os valores defendidos pela maioria dos países na União Europeia são os mesmos valores que a gente defende. E a gente também está com alguns valores diferentes hoje. Sim. Então,
Por isso que essa questão da continuação dos laços entre as instituições não governamentais, entre as duas regiões, é muito importante. Eu estou totalmente de acordo. Carlos. Sí, voy a comenzar con el tema venezolano, que evidentemente se ha convertido últimamente en el monotema prácticamente. Y es, lo primero, por supuesto, y coincido con el embajador, que una solución negociada es mejor que cualquier otra opción. La pregunta es qué margen hay para la negociación en un momento como este. Si no se llega a una solución negociada, el problema es que las consecuencias, no solamente para Venezuela, sino para el conjunto de la región, pueden ser serias y preocupantes. Ahora, por un lado, la Unión Europea no está negociando con Maduro. La Unión Europea está buscando convocar elecciones libres y restrictas en un marco de garantías para todas las partes. Eso por un lado. Por el otro lado, el Grupo de Lima se conformó antes, mucho antes de que Estados Unidos manifestara su voluntad o su intención o su preocupación por el tema venezolano. La crisis venezolana se extiende ya por muchos años y hasta hace muy poco Estados Unidos no se pronunciaba en la materia, más bien era bastante prescindente sobre la crisis venezolana. En los últimos meses, evidentemente, Estados Unidos ha tomado una postura mucho más dura, mucho más intensa, y lo que habría que preguntarse es por qué, si realmente le interesa Venezuela y si esto ha cambiado la percepción de la administración Trump sobre América Latina, o hay otros intereses en juego, como puede ser el hecho de que con el control de los demócratas del Congreso, el tema del muro, que iban a pagar los mexicanos, por cierto, según su interpretación, se está desvaneciendo y por lo tanto necesita un nuevo discurso, un nuevo relato que ofrecer a sus bases más radicalizadas, teniendo en cuenta que Florida es un estado, un swing state, que en el año que viene hay elecciones presidenciales y que esto puede ser muy importante. Por lo tanto, yo tengo alguna prevención a señalar el seguidismo del Grupo de Lima en relación con las posturas de Estados Unidos y por lo tanto también de la Unión Europea en relación con la crisis de Venezuela. Otra cosa es que converjan las posiciones del Grupo de Lima con las de Estados Unidos. Y evidentemente los cambios políticos que están teniendo lugar en la región en los últimos meses están influyendo en las decisiones del Grupo de Lima. No era lo mismo el Grupo de Lima existente hace un año atrás, donde México tenía un papel protagónico, que el Grupo de Lima actual, donde por un lado López Obrador no se ha bajado del Grupo de Lima, pero tiene una actitud mucho más prescindente, mientras que Brasil tiene una actitud distinta de la que tenía entonces. Ahora bien, ahí hay otra pregunta en relación con los límites de la negociación. Hay mucha gente que presenta a Venezuela, y hay elementos a favor de esta consideración, como un narcoestado. Y la cuestión de fondo es, si realmente Venezuela es un narcoestado, ¿es posible negociar con un narcoestado? ¿Cuáles serían los límites de esa negociación? Dejo la pregunta ahí planteada. El tema de la tecnología y el futuro, evidentemente, y coincido con el embajador, es fundamental. Lo hemos visto en los últimos años, salvo en casos aislados, la participación de las economías latinoamericanas en las cadenas globales de valor ha sido marginal. México es quizás una de las escasas excepciones, algunos países centroamericanos como Costa Rica también, pero en general la presencia latinoamericana en las cadenas globales de valor puede ser potenciada y reforzada. Y evidentemente la revolución tecnológica que nos está enfrentando, pues exige respuestas inmediatas. Perder el tren de esta revolución puede ser catastrófico para la región.
Y en ese sentido, una de las conclusiones de nuestro informe sobre por qué importa América Latina y sobre todo sobre las oportunidades que hay para Europa y las economías europeas de potenciar la relación con América Latina, en parte iban por lo que planteaba el embajador Recupero. Y finalmente, en relación con las creencias y valores compartidos, no puedo menos que estar de acuerdo con Sergio, como había manifestado también al final e al principio de minha intervenção. Graças. Muito bem. Enfim, só um comentário final, depois eu queria pedir que o Ángel encerrasse. Me parece, e eu não sou especialista na matéria, que, digamos, ainda que do ponto de vista, digamos, das instituições formais, haja um quadro de imensa fragmentação, no caso latino-americano, é possível imaginar situações, não é a situação atual, mas em que, a partir de lideranças domésticas, presidentes da República, chefes de legislativo, etc., haja uma coordenação entre países europeus e países latino-americanos, não necessariamente em bloco, pode ser em geometria variável isso, mas e que, a partir disso, tenham efeitos sobre as agendas globais que estão sendo negociadas. O que eu quero dizer com isso digamos, não dar um tom de que nós somos perdedores no jogo da globalização, mais a América Latina do que a Europa, e de que, portanto, nós devemos buscar alternativas em outros lugares e, portanto, que deixemos de aproveitar possibilidades reais de coordenação política na esfera global para defender, no fundo, valores, uma tradição, uma certa herança cultural e política que, a meu juízo, vale a pena ser defendida. Então, faço esse comentário final e para agradecer à União Europeia, à delegação da União Europeia, por essa oportunidade, ao Consulado da Espanha, na pessoa do Ángel, pela oportunidade de ter esta discussão aqui, que eu espero venha a se repetir. Nós já programamos uma discussão em junho, salvo engano, 12 de junho, sobre a Venezuela, especificamente sobre a Venezuela, e, portanto, estes temas voltarão por outra janela, mas voltarão à mesa. A nossa relação da Fundação Fernando Henrique Cardoso com a União Europeia, com os nossos amigos, é a mais amigável possível e lastreada numa herança que é uma herança comum que eu procurei aqui frisar. Então, dito isso, eu queria que o Ángel me substituísse aqui e fizesse o encerramento da nossa conversa. Muito obrigado, Rubens, Carlos, muito obrigado pela presença e pela excelente disposição. Muito obrigado, Sérgio. Sou eu que quero agradecer à Fundação Fernando Henrique Cardoso por haver aceitado organizar essa atividade. É claro, o Dr. Malamud, que veio de Espanha, especificamente aqui em São Paulo, para fazer essa palestra, o embaixador, que o acompanhou. Cláudia, agradecido também pelo apoio da delegação da União Europeia para fazer esta atividade que está enmarcada nas atividades que a União Europeia faz aqui em São Paulo, acompanhando o Dia da Europa, que vai acontecer no dia 9. Eu queria significar particularmente que a Fundação Fernando Henrique Cardoso é um parceiro importante para os consulados europeus. Não somente individualmente, como aqui está demonstrado, também para os consulados atuando em conjunto com a União Europeia, porque é um parceiro importante que nos ajuda a organizar debates e palestras que são interessantes para todos nós. Como foi visto aqui, é importante ter uma ajuda na sociedade civil de São Paulo que permita manter vivo o debate sobre as relações entre a União Europeia e a América Latina. E como foi dito aqui, esse debate tem alguns desafios importantes que precisam ser afrontados. O debate foi sincero. O Dr. Malamud falou do leve peso da América Latina no mundo global. O embaixador também falou do declínio da União Europeia. E por isso que os representantes diplomáticos europeus, como nós, como a Cláudia, temos um interesse contrário, justamente fortalecer, desenvolver essas relações que são muito importantes.
são muito importantes. Eu queria dizer que o senhor Malamud falou da modernidade, esse debate que se fala, Europa e América Latina pertencem ao mesmo mundo, é Ocidente. Eu queria dizer que a América Latina e a Europa nasceram a modernidade histórica no mesmo momento. O debate sobre o Estado, a democracia, as liberdades individuais, são debates que tiveram lugar ao mesmo tempo a ambos lados do Atlântico. E nós queremos que essa Europa entrelaçada, enfim, você falou da experiência pessoal, não seja um mausoléu. Não queremos um mausoléu Petro de mármore, não queremos isso. Queremos que se desenvolva mais neste século XX, que temos muitos desafios comuns que fazer. É por isso que os cônsules que estamos aqui, os cônsules europeus, há uns anos decidimos que era importante que aqui em São Paulo, a grande metrópole da América Latina, tivéssemos uma presença particular, porque evidentemente é Brasília, a delegação da União Europeia, que assegura as relações institucionais, porque são eles que têm essa responsabilidade. Mas nós, aqui, os cônsules mais modestos, mais interessados, obviamente, em desenvolver essas relações, quisemos fazer algumas atividades para apresentar ao conjunto da sociedade paulista quem somos, difundir os valores da União Europeia, reforçar, na medida do possível, o relacionamento comum que temos. É por isso que, cada semestre, um dos consulados assume a tarefa de organizar um pequeno programa de atividades que são políticas, ou de debate, como foi o caso aqui hoje, ou atividades econômicas, culturais, para mostrar ao público paulistano quem somos e difundir os valores que são comuns a ambos lados do Atlântico. Neste caso, neste semestre, foi o Consulado da Espanha que tem essa responsabilidade, por isso que estou aqui falando, mas antes de mim foi o Consulado da Bélgica, o Consulado de Portugal, está aqui o Consul também falou, o Consulado da França, da Alemanha, enfim, que todos temos um interesse em manter esta imagem comum, unida, da União Europeia aqui em São Paulo. Neste caso, bom, esta atividade que estamos aqui organizando hoje é a primeira que foi organizada pelo Consulado de Espanha neste programa. Eu queria aqui simplesmente citar as outras atividades que estão programadas para as semanas. Falamos da Semana Europeia, mas enfim, não é uma semana estritamente falando, porque o Dia da Europa é o dia 9 de maio, estamos em 4 de abril, falta mais um mês da Europa, eu podia falar que é um mês da Europa. Então, por o mês da Europa, hoje aqui fizemos esta atividade com a Fundação Fernando Henrique Cardoso, graças novamente, porque o primeiro parceiro que eu pensei para organizar uma coisa importante foi você. Tive uma boa acogida, vou agradecer ao Jorge também, pela insistência, justamente para fazer aqui uma coisa importante. Pois, no dia 5 de maio, temos uma atividade mais popular, nós participamos em parceria com a Prefeitura de São Paulo em uma corrida popular, que tem lugar no centro histórico da cidade, que são convocadas todas as pessoas que tenham amor por esporte, enfim, que por essa atividade lúdica. Será o dia 5. Nesse mesmo dia, a Orquestra Santa Marcelina, que tem sido um parceiro também muito importante conosco, eles colaboram todos os anos no Dia da Europa conosco para fazer uma atividade musical. Este ano também, graças ao Consulado de Chipre, que facilitou o contato, eles vão dar um concerto na Sala São Paulo, a melhor sala de concertos aqui do Brasil, que vai estar dedicada à União Europeia também. No dia 6 de maio, nós organizamos com a Fiesp, enfim, um ator relevante aqui na vida econômica e empresarial, um seminário sobre a situação dos investimentos europeus aqui em Brasília, as dificuldades e as oportunidades que as empresas europeias conhecem aqui no Brasil para atuar. Estão convocados importantes empresários europeus, também representantes de organizações internacionais que vão nos iluminar sobre o cenário econômico, talvez político, do Brasil no momento atual. Nesse mesmo dia, graças à colaboração do Consulado da França, vamos oferecer na Aliança Francesa um filme muito engraçado que se chama em francês Le Verge Espagnol, que quer dizer uma calça de loucos, algo assim, que é interessante porque ele mostra um dos projetos europeus mais bem-sucedidos dos últimos anos, que é o projeto Erasmus. O projeto Erasmus é um projeto que visa que os estudantes europeus façam um ano de seus estudos em um país diferente da origem. Então, isso concentra uma mistura de estudantes portugueses, franceses, espanhóis, alemãos, lituanos,
em universidades diferentes, na Florença, na Espanha, no Madrid, em Londres, enfim. E tudo isso faz crescer efetivamente essa sensação, esse espírito europeu que nós queremos desenvolver. Enfim, as situações da película, do filme são muito particulares, mas que representam bem esse espírito europeu que nós queremos desenvolver ainda mais. Finalmente, temos o dia 9 de maio, que é o grande dia que celebramos, o Dia da Europa. Vamos fazer um concerto no Colégio Miguel de Cervantes, um colégio espanhol aqui em São Paulo, com a colaboração muito, que eu agradeço muito, do professor, o grande maestro brasileiro, João Carlos Martins, que vai dirigir a Orquestra Bacchiana, um concerto, enfim, dedicado à Europa, aos valores europeus, que vai contar com a presença do embaixador de Espanha em Brasília, que vai vir pela ocasião, e com isso vamos encerrar esta atividade. Mas que estamos abertos a muitas outras atividades. No próximo semestre, outro colega meu vai assumir esta tarefa e vai continuar a manter viva a chama da União Europeia aqui em Brasília. Eu espero que todos vocês conheçam melhor o que queremos fazer. E todos aqui, eu acredito que estamos interessados em desenvolver estas relações que nos unem tanto e tanto. Assim que, muito obrigado, embaixador.